Boa noite a todos. Como ele já disse, meu nome é Jaque Caldatti. Eu adoro falar, por isso que eu reclamei. Só 10 minutos nem começo, né? O tema é um tema muito complexo, mas eu acho que é muito agradável se a gente olhar para ele com olhos de amor. Né? O tema que o André me passou é os 4 cavaleiros do Apocalipse ou os 4 cavaleiros da Revelação, que é conquista, guerra, fome e morte. Facinho, né? Vamos pensar nisso. Vamos trocar um pouquinho primeiro do que quer dizer Apocalipse. Eu não sei vocês, mas quando eu ouvi a palavra Apocalipse, eu pensava só em coisa ruim. Vocês pensavam diferente? Não, né? Mas quando você vai estudar, a palavra Apocalipse, ela vem falar de revelação. É de tirar os véus, tirar aquilo que está cobrindo a nossa ideia. Então, Apocalipse criou essa imagem de fim dos tempos agora. Nós é que vamos dando para as coisas essa cara negativa e horrível que é. Primeiro, que isso é uma previsão que foi feita por um apóstolo, vê se o nome dele está aqui. Apóstolo, numa visão do apóstolo João, aonde ele coloca que Jesus está com... Ele já me trouxe água, mas não resolveu, né? Ele tinha vários selos na mão, e cada selo desse trazia uma representação para a Terra. Isso numa visão de João. Quando eu penso nisso, eu já fico feliz, porque se era Jesus que tinha isso na mão, já era coisa boa, né, gente? Porque se ele é irmão, filho do Criador, e está aqui para colaborar e contribuir com a nossa evolução, por que isso ia ser ruim? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Na visão de João, ele coloca que Jesus ia abrindo os selos e a cada abertura desses selos vinha algo para a Terra. O primeiro selo é aberto por um cavaleiro que está sentado em cima de um cavalo branco. Primeira pergunta que temos que nos fazer é: o que representa o cavalo? Gente, cavalo é liberdade. Cavalo é purificação. Então, já tiramos a imagem negativa do cavaleiro. Um cavalo branco que representa a conquista. Aquele que veio para conquistar. Aquele que veio para vencer. O segundo cavalo é um cavalo vermelho. E o cavaleiro chama-se a guerra. A guerra, gente, ela pode estar de várias maneiras. Ela não precisa ser só uma guerra de armas bélicas. A gente tem guerra nas famílias. E Jesus tem uma parábola dele onde ele fala que ele não veio para trazer a paz, mas a divisão. Porque é no conjunto das famílias e nos conflitos que todos nós crescemos. Podemos olhar para esse cavaleiro como alguém que veio também trazer esse movimento grande para o planeta. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro... Vou ter que pegar minha cola. É o cavaleiro do cavalo preto. E o preto deste cavalo, ele representa a fome. Não é a morte, é a fome. Onde ele diz que nesses conflitos, os alimentos já naquela época já eram muito caros. Vocês imaginaram o que era naquela época? Então, muitas famílias já passavam fome, já tinham necessidades. E ele coloca aqui, quando tem uma grande conquista, um grande conflito, uma das coisas que vai se ter é fome. Fome de alimentos, crises econômicas, discórdias. O quarto cavaleiro é um cavaleiro amarelo. E eu fiquei me perguntando por que amarelo, que simbologia é essa? É a simbologia da morte, que o cadáver é amarelo. Esse cavaleiro, ele vem trazer
a simbologia da morte. Todo mundo que está aqui é espírita? Ou acredita na vida pós-morte? É? Então não tem morte, né? O que tem é uma transição de lugar. Então, se eu olhar para esse cavaleiro, ele pode, na verdade, estar transformando essa morte em algo para a vida eterna. O que vocês escolhem? Escolhem olhar que esses 4 cavaleiros vêm para destruir ou que esses 4 cavaleiros vêm para trazer uma nova ordem? O que é que vocês acham? Pergunto para vocês estão contribuindo em quê nessa nova ordem mundial? Nós estamos contribuindo com os nossos comportamentos, com as nossas ações, com as nossas escolhas, de qual maneira? Qual é a forma que você está contribuindo? Lá na sua vida. Como é que é, né? Por exemplo, né? Se eu falar do cavaleiro branco, quais são as conquistas que você tem tido na sua vida? Qual é o elemento que você tem conseguido dominar? Eu estou querendo dominar eu e já está dando trabalho, né? Dominar meus impulsos, né? Dominar meus ímpetos, dominar minha raiva, porque eu sou raivosa, sempre digo, dominar principalmente as minhas reações, porque a gente é muito reativo a tudo, né? O cara fecha a gente no trânsito, a gente já quer reagir. Alguém fala o que a gente não gosta, a gente já quer reagir. Então, que conquista será essa que nós deveríamos buscar na nossa caminhada? Será que é conquistar o outro? Será que é conquistar poder? Será que é dominar povos? Ou será que esse conquistar é conquistar a nossa própria liberdade? Será que não é conquistar a nossa ética, conquistar a capacidade de ser proativo e não mais reativo? Sabem o que é proativo? Proativo é quando eu atuo junto com aquilo que vem para mim. Será que conquistar não é conquistar um estudo melhor, um emprego melhor, um relacionamento mais saudável? Será que a grande conquista não deveria ser essa no nosso caminho? O que vocês acham? Se eu pensar no Cavaleiro Vermelho, e a gente tem assistido, né, gente, em muitos locais ainda a guerra, né? A guerra bélica. Eu não sabia, vou compartilhar com vocês. Existem hoje, a gente fala da Croácia, né? E fala lá da Terra Santa, né? De Israel e a faixa de Gaza, os palestinos. Mas existem hoje 62 locais com guerra bélica, onde a disputa é por terra, a disputa é por poder. Nós temos isso na África, temos em outros locais lá naquela área do Paquistão, tem vários locais, não vou me lembrar todos os nomes de cabeça, eu não anotei. Então nós não estamos vendo só essa guerra que a TV mostra, mas nós poderíamos falar de outras guerras. Poderíamos falar da guerra que acontece dentro de você. Você já pensou nesse conflitão que está aí dentro de você? Dessa guerra e dessa disputa que a gente vê dentro das famílias? Se nós parássemos para pensar aqui, você está em paz com o seu vizinho? Com o seu trabalho? Com as pessoas que trabalham com você? Você está em paz com os seus pais? Os seus irmãos? Os seus filhos? Será que a guerra está lá na Croácia? Ou ela está dentro da tua casa? De que guerra é que nós podemos estar falando aqui? Porque não é lá fora, gente, que a gente tem que olhar. Nós temos que olhar para dentro de nós. Quando nós falamos do terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto, que é o da fome, vocês estávamos falando aqui em 150 marmitas,
500, vocês acham que essas 500 marmitas alimentam a fome? Elas amenizam para alguns. A fome, gente, e não é só da barriga. A fome espiritual, né? A fome de dignidade. A fome de saúde. Quem aqui não tem fome de saúde? De segurança? De vida? Pois é. Nós estamos muitas vezes preocupados com a Etiópia, com outros lugares que estão com fome, mas os seus vizinhos, muitas vezes, não têm nem o que comer. Eles não têm material de escola. E nós, muitos de nós, já está mudando essa história, como bem disse aqui o amigo Rui. Mas nós podíamos contribuir muito mais. Nós podíamos comprar uma roupinha a menos na Shein, no Shopee. As mulheres poderiam comprar uns 2 sapatos a menos. 2 já estava bom, nem precisava comprar nada. Nós poderíamos contribuir de uma maneira mais significativa, formar núcleos de pessoas que possam contribuir. Porque a gente não tem fome só às quartas-feiras, nem só às sextas, nem uma vez por mês. E a gente tem fome de tudo isso todos os dias. Como é que eu e vocês podemos contribuir para que isso se transforme? Eu sei que a maioria de nós pensa só no dinheiro, mas não é só de dinheiro que estamos falando. Nós estamos falando em se envolver. Nós estamos falando, e pelo menos eu acho que é isso que essa casa fala, e é isso que a casa que eu trabalho fala, é da mudança real que nós todos precisamos ter. Nos engajando em coisas produtivas e eficazes. Em campanhas produtivas e eficazes. Para que a gente possa contribuir com os nossos grupos. Canoas necessita muito. Em muitos lugares. Eu sei que todo mundo contribuiu com alguma coisa, mas a enchente passou. Faz 5 meses. Só que as pessoas tinham fome antes. As pessoas estavam disputando e brigando antes. E o que eu e você podemos fazer para mudar isso? Como é que nós podemos transformar a história? Porque assim, né, gente? Quando o último cavaleiro chegar, que é o cavaleiro da morte, e ele vai chegar para mim e para você, porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas todo mundo vai morrer um dia. Você sabe que muita gente não está informada, né, senhor? Tem gente que acha que veio para ficar na semente, né? Isso não vai rolar. Porque quando a morte me encontrar e te encontrar, ela vai falar do que você fez para ser melhor. Você pode sim ter objetos, coisas, mas se você não levar em você eficácia de evolução para você e para aqueles que você conviveu, o que é que você vai estar levando? E a gente pode construir isso de uma maneira simplista. Simplista. Não precisa vender todos os teus bens e seguir com Jesus. Porque quando você morrer, os bens não vão. Alguém vai ficar com eles. Fica tranquilo também. Nós estamos falando de como é que você pode, no teu dia, com o que você faz, ser um contribuidor. Querem exemplos? Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, porque isso pode ser constrangedor. Tá? Daqui a pouco alguém levanta a mão e depois eu digo, vai lá fazer e você vai ficar constrangido de não ir. Né? Quem é advogado
pode se juntar a esses grupos e a essas casas e fazer trabalhos de advocacia para quem não tem. Lá na nossa casa nós temos advogados, dentistas, assistentes sociais, temos terapeutas, uma equipe de 35, que atendem voluntariamente os necessitados. Você já imaginou se você é um dentista e pode atender, vocês sabem que dente custa caro, alguém aqui já foi no dentista? Caro não, né? Porque essa pessoa estudou anos, o material de dentista é caríssimo para comprar, os livros, digo, caro, para quem ganha um salário mínimo. E será que uma obturação que um dentista tirar 40 minutos na sua semana vai deixá-lo mais pobre? Ou ele pode contribuir com isso? E aquele enfermeiro? E aquele pedreiro? E aquela faxineira? E a mulher do cafezinho? Quando eu passo a ser quem faz a diferença no mundo, eu faço a diferença para os meus filhos. Porque os meus filhos passam a me olhar com muito respeito. Porque eles olham e dizem, nossa, se ele está fazendo a diferença com tudo que ele já faz, por que eu posso ser contribuidor? Na nossa casa, e eu posso falar da minha, porque aqui eu não sei se eles fazem essas atividades, tá, gente? Essas outras que não foram comentadas. Lá, as nossas crianças, elas participam de todas as atividades assistenciais. Elas são reikianas, elas participam dos atendimentos. E quando as famílias vêm para a casa espírita, como eu estou vendo ali aquela menininha linda, e outros aqui, o Natan, eles vão aprender com vocês, pais, que fazer o bem faz bem. Que fazer o bem deixa a cabeça boa, deixa o corpo bem, deixa tudo leve. E é aí que nós vamos mudar a história do Apocalipse. E aí essa revelação ela vai passar a ser produtiva. Porque o grande conquistador pode ter sido Jesus. Quando ele veio aqui, conquistou o nosso coração, né? Quando ele veio aqui, conquistou a nossa vida para fazer algo melhor. Ele veio num grande momento da Terra. Num momento onde não se tinha esperança. A guerra, a gente pode dizer, que foi a grande guerra onde a dor dos cristãos acabou. Porque a grande guerra veio e eliminou aquela tirania romana. Sabiam disso? Pois é. As guerras também vêm para libertar e liberar quem está aprisionado. E hoje a gente pode brigar uma guerra, lutar uma guerra de amor. Nós não precisamos mais lutar uma guerra bélica. Quando você fala em fome, que é as dificuldades que nós vamos ter nessa área, quem sabe a gente divide? Quem sabe a gente compartilha mais? Quem sabe a gente para de jogar comida no lixo? Quem sabe? Quem sabe? E aí sim, quando a morte vier, a morte física, ele pode ser que elas nos encontre de pé dentro, de pé realizando, de pé fazendo a diferença, de pé nos juntando como realmente deveríamos ser, uma humanidade de irmãos, que contribuem na dor um do outro, que contribuem na construção desse mundo melhor que a gente fala tanto da boca para fora e produz tão pouco com as mãos que temos duas. Eu espero que a gente transforme esse apocalipse de medo em um apocalipse de esperança. Não do verbo esperar que Jesus venha, mas do verbo esperançar que todos nós possamos ser parte desse Jesus que se manifesta e pode se manifestar
muito mais, em todos os lugares. Eu espero ter conseguido transmitir algo que pudesse produzir um bem-estar para vocês, mas não é sem dor. Nós não vamos transformar o mundo sem dor. Nós vamos transformar um mundo com dor mesmo, com medo mesmo, com tudo que a vida tem, com todas as emoções que nós temos. Nós podemos fazer toda a diferença. Eu conto com vocês, mas eu imagino que o plano espiritual conta muito mais. Fiquem em paz, até o mês que vem, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada.